Ela foi a primeira e única prefeita de Salvador, eleita em 1992, e em 2010, a primeira senadora eleita pela Bahia. Hoje eu converso com a deputada federal Lídice da Mata, que é natural de Cachoeira, no Recôncavo da Bahia, e presidente regional do PSB. É um prazer tê-la aqui na TV Alba. Deputada, queria começar falando desse seu pioneirismo na política, em ocupar espaços que majoritariamente são ocupados por homens. Como é que a senhora viveu esse enfrentamento? Que desafios a senhora teve que encarar naquela época para conseguir alcançar esses espaços? Olha, as perguntas sempre são assim, né? Porque os desafios, eles continuam, são renovados a cada mulher que entra na política, porque todas elas passam, provavelmente, pelo mesmo caminho. Primeiro, o desafio de ser escolhida dentro do seu partido para ser candidata. Depois, o desafio de arranjar financiamento para a sua candidatura. Depois, o desafio de conseguir os votos e, finalmente, de ser eleita. Tudo isso é um processo de desestímulo à participação da mulher. Eu entrei na política via o movimento estudantil, quando nós estávamos na ditadura militar, então entrei com uma causa. Em geral, as mulheres entram na política buscando ou representando essa causa, né? E muitas vezes você tem uma mulher que é filha de um político, casada com um político e termina entrando. Eu não renego essa participação, porque sempre é um caminho para que a gente possa chegar no lugar, não é? E esses desafios, eu digo sempre, eles continuam existindo, porque a gente continua com a sociedade ainda muito machista em nosso país. A violência contra a mulher, ela se dá em todos os cantos. Ela é uma violência física, e cresce os números de feminicídios, infelizmente, em nosso país. É uma violência psicológica, material, patrimonial. Você vê quantas vezes se vê falar em casamentos que a mulher sai com muita dificuldade de conseguir receber aquilo que lhe era devido, né? Você tem a violência, também a violência na política. E agora nós temos, inclusive, o crime de violência política, que foi muito importante que a gente tivesse consignado em lei. Nós já tivemos mulheres assassinadas no Brasil por serem políticas. Então, Marielle, por exemplo, né? Marielle, também teve uma deputada, recentemente tinha uma deputada nos anos 90 em Alagoas, que foi assassinada, Celi, se não me engano o nome dela, não tenho se é Celina ou Celi, mas ela foi assassinada por suas posições políticas. Então, essa circunstância de um assassinato de uma pessoa por ser mulher que nós caracterizamos esse crime específico de homicídio chamado feminicídio. Inclusive, a senhora recentemente defendeu que é preciso mudar essa cultura do machismo desde cedo, né? Porque senão a gente fica só com medida punitiva, mas o comportamento não muda, né? Como fazer isso, tornar isso uma política pública? É virar a chave do machismo, da cultura machista. Ela começa em casa mesmo. Nós, mulheres, participamos da manutenção dessa cultura. Quando fazemos com que o menino tenha suas atividades livres de jogar bola, de fazer seu esporte, e a menina fica dentro de casa, limpando a casa, varrendo a casa, brincando de boneca ou cuidando de um filho melhor. Nós estamos, um menor. Nós estamos indicando para a menina que ela deve ser mãe, e ela deve cuidar da casa, e ela não deve praticar esporte, ela não deve ser livre, ela não deve... Né? E a mulher começa desde cedo a ouvir isso. Não, isso, você é mulher, não pode fazer isso. Você é mulher, não pode fazer aquilo. Então, ela vai se moldando num espaço repressivo, acima de tudo, né? Das suas potencialidades. Sim, hoje em dia a gente tem visto crescimento de grupos de homens na internet com esse discurso, né? Isso é muito preocupante, né, deputada? Porque a gente está indo na contramão de quebrar esse machismo, mas vendo que existe corrente defendendo isso. É que a internet, ela virou um liberou geral. Todos os pensamentos, os mais absurdos possíveis, as pessoas acham, elas não têm coragem
de dizer a uma outra pessoa, na sua família, na sua igreja, em nenhum lugar, mas na internet ela é livre, ninguém sabe quem ela é. É um pouco isso, né? E por isso é que nós temos que defender uma regulamentação, a lei de regulamentação das redes sociais no Brasil, porque é preciso que nós tenhamos o respeito à pessoa humana garantido pelas leis, pela rede. Eu não posso chegar aqui numa TV e começar a xingar as pessoas, porque certamente a justiça ou quem se sentir atingido vai me processar. Sim. Mas na rede eu posso fazer isso, por quê? Sim. E posso chegar até muito mais gente do que numa televisão. Então, de uma forma muito mais rápida. Mais rápida, também, né? Inclusive. Então, isso não é possível, isso precisa ter referência, ter legislação, ter limite. Não é? Agora, como você dizia, essa violência ela precisa ser combatida em casa. Você dizia, na rede isso acontece, mas nós precisamos mudar isso no local de trabalho, não permitindo o assédio moral, sexual que vivem as mulheres nos seus locais de trabalho. Nós precisamos salários iguais, porque com salário igual, há respeito de cara naquilo que nos mantém, que é o dinheiro, né? Nós precisamos de tratamento respeitoso. Então, são diversas etapas que são, pouco a pouco, necessárias serem construídas para que a mulher se sinta segura, se sinta à vontade de enfrentar desafios. Falando um pouco da presença feminina na política, né, agora na Bahia a gente tem a deputada Ivana Bastos presidindo a Assembleia Legislativa da Bahia, 190 anos depois, pela primeira vez. A senhora diria que, qual é o jeito da mulher fazer política? Tem diferença em relação ao homem? Que diferença seria essa? Claro que tem diferença. A Michelle Bachelet, quando assumiu a presidência do Chile, ela disse que uma mulher na política, ela modifica a política e a política a modifica. Né? Então, isso é muito claro. Uma mulher presidente da Câmara, assim como a presença de mulheres deputadas aqui, já modificaram o jeito de fazer política. Primeiro, porque já impuseram um nível de respeito uns a outros no plenário. Né? Ela não pode ser desrespeitada. Então, os homens vão começando a sentir um certo limite para as suas ações. Quando está o homem, todo dia tinha uma ameaça de um bater em outro. Uma mulher não pode ter isso. Mas é também a forma da mulher ver o mundo, que é o mais importante. Que ela começa a enxergar pela necessidade do outro, porque ela é acostumada a isso desde muito pequena. É acostumada a cuidar da sua família, a cuidar do seu espaço, a cuidar de si. Então, ela está na política, ela imediatamente enxerga o outro. Muitas vezes os homens chegam na política e, estando na política, começam a enxergar a si mesmo. As mulheres, não. Ela, em primeiro lugar, ela enxerga o outro para depois enxergar a si própria no seu estado de poder. O poder para ela serve para servir, porque ela desde sempre foi acostumada a servir. Deputada, mudando de assunto, vamos falar um pouquinho sobre o Dia Nacional da Axé Music, né, que a senhora defendeu, foi instituído. O que esse dia representa para a cultura musical e a cultura do entretenimento da Bahia? Ela deve trazer mais desenvolvimento, mais organização para cá? Olha, a ideia foi de fazer um reconhecimento, uma homenagem da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, a esse movimento cultural nascido na Bahia, que passou a ter uma dimensão enorme em todo o Brasil e mesmo internacionalmente, levando a chamada música baiana. Até essa expressão de música baiana nasceu da Axé Music. Então, ela nasce dos batuques do movimento negro, ela nasce do samba reggae, de Neguinho do Samba, ela nasce do Olodum, do Ilê, e vai juntando a isso outros ritmos, o ritmo carimbenho, o ritmo pop, até o ritmo rock, o frevo, com força também. Então, toda essa mistura foi parte de um movimento cultural baiano que permanece, que vem passando
de geração para geração. Há São 4 40 décadas, anos, né? e essa música vai se renovando. É claro que surgem coisas novas que não decorreram exatamente do Axé Music. Eu destaco esse movimento do Baiana System, do Russo Passa Pulso, que quebra, que traz um novo ritmo e uma nova forma de comunicação. Mas até então, o Axé Music é ainda uma hegemonia no processo do carnaval. E ele vende um produto, o Carnaval da Bahia. O Carnaval da Bahia passou a ser vendido fora da Bahia, fora do Brasil, a partir daí. E fora do carnaval também. E fora do carnaval, em outros estados, em outras cidades do estado. Isso é geração de emprego, geração de renda, isso é economia criativa na veia. É você fazer com que as artes elas se organizem de tal maneira que ela cria uma cadeia produtiva, né, em torno dela. Você fazer uma música, um carnaval com um trio elétrico, como nós fazemos na Bahia, olha quantas pessoas são contratadas para poder viabilizar aquele espetáculo que roda. Nós definimos uma outra coisa, que não é só, já foi antes do axé, que foi o trio elétrico, que transformou o carnaval, o palco do carnaval, em ambulante, em uma coisa que transita pelo espaço todo. Então, juntaram duas coisas e virou sucesso. É verdade. Queria a opinião da senhora rapidamente em relação ao carnaval. Depois do carnaval foi muito criticado pela questão dos ambulantes que ficam sem local para dormir, para morar. Como é que isso pode ser encarado, deputada, para que tenha uma solução? Eu diria os ambulantes, eu diria os cordeiros. Nós continuamos tendo um carnaval que segrega, e agora com os camarotes segrega mais ainda, né? Porque eu vivi estar na rua quando caiu uma chuva no carnaval e as pessoas quererem entrar num ambiente que era a entrada de um camarote e os seguranças não deixarem nem chegar à metade da entrada, onde permitia que as pessoas ficassem protegidas das chuvas. Então, essa cultura que se estabeleceu de grandes camarotes, segregadores, isso não é bom. Os cordeiros continuam, já diminuiu muito com a participação do governo do estado, do município, para quebrar as cordas, mas ainda vimos o espetáculo depois do carnaval de centenas de pessoas atrás de receber o seu parco salário. E os ambulantes com essa situação. É uma situação degradante, né, para aqueles que veem no carnaval a sua forma de sustentação. E muitas mulheres, inclusive. Muitas mulheres trabalhando na rua. Que vão com toda a família, né? Com toda a família, com criança. E quando tem mulher, tem sempre uma criança perto. Mesmo eu reconhecendo que há um esforço do poder público municipal de abrir creches nesse período do carnaval, mas essa situação dos ambulantes continua sendo um grande problema no carnaval, que demonstra, como eu disse, a segregação no carnaval da Bahia. Deputada, antes da gente encerrar, queria que a senhora deixasse uma mensagem aqui para as mulheres, também para a deputada Ivana Bastos, presidenta aqui da ALBA. O que a senhora diria aí para essas mulheres, para o feminino em 2025? Ivana, muito feliz com sua presidência, já registrei, inclusive, num programa que participei na Câmara dos Deputados. Eu não sei se em outro estado já houve uma presidente mulher, mas na Bahia nunca houve, portanto, parabéns a você, primeiríssima, e espero que sua gestão seja maravilhosa para a Assembleia Legislativa e dizer a todas as mulheres que vocês podem chegar a ser vereadora da sua cidade, a ser prefeita de sua cidade, presidente da Câmara, deputada estadual. É só se jogar, é só lutar. Não vai ser fácil, mas nós vamos conseguir no final. Assim como a senhora fez, né? Se jogou. Pois é. Deputada, muito obrigada pela entrevista, pela vinda aqui à TV ALBA. Volte sempre. Obrigada a vocês.